Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários. De qual cantinho desse mundão você está me assistindo agora? Eu adoro conhecer vocês que estão do outro lado da tela. A história de hoje é sobre uma jovem babá que foi contratada para cuidar de uma criança traumatizada e acabou descobrindo muito mais do que esperava. Preparem o coração, porque hoje eu vou contar para vocês a história emocionante de Roberta, uma moça de 28 anos que chegou numa fazenda perdida no interior para cuidar de Pedrinho, um menino de 7 anos que havia parado de falar após perder a mãe e acabou encontrando não só sua vocação, mas o amor da sua vida. É uma história que começa com uma contratação profissional simples e se transforma numa jornada de cura, descoberta e um romance que floresceu entre a dor do passado e a esperança do futuro. Pega aquele lenço, se acomoda aí bem confortável e vem comigo para a Fazenda São Vicente, onde uma babá corajosa vai descobrir que às vezes cuidar de uma criança ferida é o primeiro passo para curar o próprio coração. O ônibus balançava pela estrada de terra batida, levantando uma nuvem de poeira vermelha que grudava nos vidros embaçados. Roberta Santana segurava firme a alça da bolsa de lona desbotada, observando através da janela as pastagens que se estendiam até onde a vista alcançava. Grandes porteiras de madeira marcavam as divisas das propriedades, cada uma maior e mais imponente que a anterior. "Fazenda São Vicente, próxima parada!" gritou o motorista por sobre o barulho do motor diesel. Roberta sentiu o estômago apertar. 3 anos trabalhando como babá em São Paulo, cuidando de crianças de famílias de classe média, e agora ali estava ela, rumando para o interior para trabalhar na propriedade de um dos maiores produtores de soja do estado. A agência havia sido clara: família tradicional, pai viúvo, criança com necessidades especiais. Nada mais. O ônibus parou com um solavanco em frente a um portão imponente de ferro forjado. As letras douradas brilhavam sob o sol forte. Fazenda São Vicente. Família Fagundes. Roberta desceu, sentindo o calor do asfalto através da sola gasta do tênis. O motorista jogou sua mala no chão sem cerimônia e partiu numa nova nuvem de poeira. Silêncio. Apenas o canto dos bem-te-vis nas copas dos ipês amarelos que ladeavam a entrada. Roberta se aproximou do interfone, as mãos ligeiramente trêmulas. Antes que pudesse apertar o botão, uma voz masculina e grave saiu do aparelho. "Você é a Roberta?" "Sim, senhor. Roberta Santana." "Siga pela estrada principal até a casa. Dona Conceição está esperando." O portão se abriu com um zumbido eletrônico, revelando uma alameda de pedras portuguesas que serpenteava entre jardins perfeitamente cuidados. Jabuticabeiras centenárias ofereciam sombra fresca, e o perfume de jasmim-manga misturava-se ao cheiro de terra úmida dos canteiros. Roberta caminhou devagar, impressionada. A casa principal surgiu gradualmente, uma construção em estilo colonial moderno, com varandas amplas e pilares brancos. Tinha 2 andares e devia ter uns 15 quartos, calculou. Piscina, quadra de tênis, um campo de futebol ao fundo. Era muito mais que uma fazenda, era um complexo. "Ponha os pés no chão, Roberta", murmurou para si mesma. "Você veio trabalhar, não passear." Na varanda lateral, uma mulher de uns 60 anos aguardava de braços cruzados. Cabelos grisalhos presos num coque severo, avental imaculado sobre um vestido azul marinho. Os olhos pequenos e espertos analisaram Roberta da cabeça aos pés, enquanto ela se aproximava. "Dona Conceição?" Chegou no horário. Bom sinal. A voz era firme, sem hostilidade, mas sem calor. "Sou a governanta da casa há 22 anos, cuido de tudo aqui dentro." Fez uma pausa. "E agora você vai cuidar do Pedrinho." Roberta assentiu, aguardando mais informações que não vieram. "Venha, vou mostrar seus aposentos primeiro." Entraram por uma porta lateral que dava direto numa cozinha espaçosa. Fogão industrial, geladeira dupla, uma mesa de madeira maciça no centro. Cheiro de café fresco e pão caseiro.
Homem rico que gostava de comer bem, pensou Roberta. Seu quarto fica aqui no térreo, perto da cozinha, explicou Dona Conceição, subindo uma escadinha que levava a um corredor. Banheiro próprio, ar-condicionado. O Sr. José faz questão que os funcionários tenham conforto. O quarto era simples, mas aconchegante. Cama de solteiro, guarda-roupa, uma poltrona ao lado da janela que dava vista para um pomar de mangueiras. Muito melhor que o cubículo onde morava em São Paulo. Obrigada, está ótimo. As refeições são servidas na cozinha. Café às 6, almoço ao meio-dia, jantar às 7. Nos fins de semana você tem folga após o almoço. Dona Conceição parou na porta. Agora vou falar sobre o Pedrinho. Sentaram-se na cozinha. Dona Conceição serviu café em xícaras de porcelana. O menino tem 7 anos. Perdeu a mãe há 3 anos num acidente de carro. Desde então, não fala. Nenhuma palavra. Roberta quase engasgou com o café. Nenhuma palavra? Em 3 anos? Passou por vários médicos, psicólogos, fonoaudiólogos. Nada. Fisicamente está perfeito, mas... Fez um gesto vago. É como se a voz tivesse se perdido junto com a mãe. E o pai? Como ele lida com isso? O rosto de Dona Conceição se endureceu ligeiramente. O Sr. José é um bom homem, mas... A dor o transformou. Trabalha de sol a sol, viaja muito a negócios. Ama o filho, mas não sabe como ajudar. Por isso você está aqui. Outras babás já tentaram. 5 nos últimos 2 anos. Todas desistiram. Umas achavam o menino esquisito, outras não aguentavam o silêncio. Dona Conceição se inclinou para a frente. Pedrinho não é difícil, Roberta. É apenas perdido. Precisa de alguém que tenha paciência. Onde ele está agora? Provavelmente no quarto, desenhando. É o que mais faz. Desenha o tempo todo. A governanta se levantou. Vou apresentá-la. Mas lembre-se, não force nada. Deixe que ele se acostume com você no tempo dele. E subiram a escada principal, pisando num tapete persa que devia custar mais que o salário anual de Roberta. As paredes eram decoradas com fotografias da família. Um homem alto e moreno, uma mulher loira e elegante, e entre eles, um menino de cabelos cacheados e sorriso largo. Nas fotos mais recentes, o sorriso havia desaparecido. Esta era a Dona Mariana, disse Dona Conceição, parando diante de um retrato maior. Uma mulher maravilhosa. Pedrinho era muito apegado a ela. Roberta estudou o rosto da mulher. Olhos gentis, sorriso caloroso, dava para ver de onde Pedrinho herdara os cachos e a expressão doce. Como foi o acidente? Chuva, estrada escorregadia. Ela estava voltando da cidade quando perdeu o controle do carro. Dona Conceição balançou a cabeça. Pedrinho estava em casa, esperando ela chegar para contar sobre um desenho que havia feito na escola. Nunca mais desenhou na escola depois disso. Só em casa, no quarto. Pararão diante de uma porta de madeira pintada de azul claro. Pequenos adesivos de animais decoravam a parte inferior. Obra de uma criança. Dona Conceição bateu levemente. Nenhuma resposta. Pedrinho, trouxe alguém para conhecer você. Silêncio. A porta se abriu devagar. O menino estava sentado no chão, cercado de folhas de papel e lápis de cor espalhados. Cabelos castanhos cacheados caindo sobre os olhos, camiseta do Palmeiras, bermuda jeans. Magro demais para a idade, notou Roberta. Ele ergueu o olhar por um instante. Olhos castanhos enormes, do mesmo tom da mãe. E depois voltou a fixar o papel. Pedrinho, esta é a Roberta. Ela vai cuidar de você daqui para frente. O menino continuou desenhando, como se não tivesse ouvido nada. Roberta se agachou ao nível dele, mantendo uma distância respeitosa. Oi, Pedrinho. Que desenho bonito você está fazendo. Era um jardim, flores coloridas, uma árvore grande, um passarinho no galho, traços firmes para uma criança de 7 anos. Você desenha muito bem, continuou Roberta, sem esperar resposta. Eu também gosto de desenhar, mas não sou tão boa quanto você. Pedrinho parou o lápis por um segundo, olhou rapidamente para ela e voltou ao desenho. Progresso, pensou Roberta.
Vou deixar vocês se conhecerem, disse Dona Conceição. Roberta, o almoço é daqui a 1 hora. Pedrinho come no quarto ou na cozinha, como preferir. Quando ficaram sozinhos, Roberta sentou-se no chão a alguns metros de distância. O quarto era espaçoso e bem decorado. Cama com dossel, escrivaninha, estante cheia de livros e brinquedos. Uma guitarra infantil num canto, empoeirada. Posso ver seus outros desenhos? Perguntou ela, apontando para uma pilha de papéis. Pedrinho hesitou, depois empurrou algumas folhas na direção dela. Roberta folheou os desenhos em silêncio. Todos tinham um tema comum: jardins, flores, árvores, animais, cores vivas, formas alegres. Mas em todos eles havia uma figura repetida, uma mulher loira de vestido azul, sempre sorrindo, sempre de mãos estendidas como se fosse abraçar alguém. Sua mãe era muito bonita, disse Roberta suavemente. O lápis de Pedrinho parou. Ele olhou para ela com mais atenção desta vez, os olhos marejados. Ela devia gostar muito dos seus desenhos. Pedrinho assentiu quase imperceptivelmente. Você quer me mostrar mais alguma coisa? O menino se levantou e foi até a janela. Roberta o seguiu. A vista dava para os fundos da propriedade. Pasto, cavalos pastando tranquilamente, um açude brilhando ao sol. Que vista linda, comentou ela. Deve ser bom acordar olhando isso todo dia. Pedrinho apontou para o açude e depois para um dos desenhos. Havia um lago azul com patos. Ah, você desenhou o açude. Tem patos lá mesmo? Ele balançou a cabeça afirmativamente com mais energia. Você gosta de alimentar os patos? Novo aceno, desta vez acompanhado de um esboço de sorriso. Que tal me mostrar depois do almoço? Se você quiser, claro. Pedrinho voltou aos desenhos, mas agora parecia mais relaxado. Pegou de um papel novo e começou a desenhar algo diferente. Uma figura feminina de cabelos escuros, usando as mesmas roupas de Roberta. Sou eu? Perguntou ela surpresa. O menino assentiu, concentrado no desenho. Nossa, você é muito observador. Até a cor da minha blusa você acertou. Uma batida na porta interrompeu o momento. Uma voz masculina e grave, a mesma do interfone. Pedrinho, posso entrar? A porta se abriu e entrou um homem alto, de uns 40 anos. Cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, terno social apesar do calor, expressão cansada. José Fagundes, sem dúvida. Papai! Pedrinho correu e se jogou nos braços do pai, que o levantou num abraço apertado. Como foi amanhã, campeão? José beijou o topo da cabeça do filho. Conheceu a Roberta? Pedrinho assentiu e apontou para o desenho que havia feito dela. Muito bom. José examinou o papel. Você pegou bem o jeito dela. Ele se virou para Roberta, que havia se levantado. Desculpe não ter recebido você na entrada. Estava numa ligação importante. Não tem problema, Sr. Fagundes. Dona Conceição me acomodou muito bem. José, por favor. Formalidade demais me envelhece. Ele sorriu pela primeira vez, transformando completamente o rosto. Como está achando nossa fazenda? Linda. Impressionante, na verdade. Pedrinho gosta de mostrar os animais para as visitas. Espero que você não tenha medo de cavalo. Um pouco, admitiu Roberta. Mas posso aprender. José observou o filho, que havia voltado aos desenhos. Ele parece mais à vontade. Geralmente fica bem tímido com pessoas novas. Crianças sentem quando alguém tem boa intenção, disse Roberta. E Pedrinho é muito esperto. Só precisa de tempo. Tempo... José repetiu a palavra como se fosse uma oração. Às vezes acho que o tempo não está sendo nosso amigo. Senhor, José, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que escolheu uma babá de São Paulo? Deve ter pessoas qualificadas aqui na região. José hesitou, olhando para o filho. Queria alguém sem preconceitos. As pessoas daqui conhecem nossa história. Conhecem o Pedrinho desde bebê. Veem ele como o menino que não fala, antes de vê-lo como ele realmente é. Fez uma pausa. Pensei que alguém de fora poderia ter um olhar mais limpo.
Roberta assentiu, compreendendo. E você? Por que aceitou vir para o interior? São Paulo deve oferecer mais oportunidades. Às vezes mudança de ares faz bem, respondeu ela, sem entrar em detalhes. Não precisava contar sobre o ex-namorado violento, sobre os pais que morreram quando ela era adolescente, sobre a sensação constante de estar perdida numa cidade grande demais. Além disso, sempre gostei de crianças quietas. Elas observam mais, sentem mais profundamente. José a estudou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas Dona Conceição apareceu na porta. Almoço pronto. Pedrinho, vai lavar as mãos. O menino obedeceu prontamente. José se preparou para sair também. Roberta, ele disse parando na porta. Obrigado por aceitar este trabalho. Sei que não vai ser fácil, mas tenho um bom pressentimento sobre você. Quando ficou sozinha no quarto, Roberta examinou novamente os desenhos de Pedrinho. Tanta vida naqueles traços, tanta cor e alegria contrastando com o silêncio que o cercava. Era como se toda a sua voz tivesse se transferido para as mãos. No desenho que ele havia feito dela, notou um detalhe que não havia percebido antes. Ele havia desenhado os dois juntos no jardim, ela apontando para as flores, ele sorrindo. Uma cena que ainda não havia acontecido, mas que parecia possível. Talvez José estivesse certo sobre ter um bom pressentimento. O almoço foi servido na cozinha. Pedrinho sentou-se ao lado de Roberta, comendo devagar enquanto ela conversava com Dona Conceição sobre a rotina da casa. O menino não participava da conversa, mas prestava atenção em cada palavra, especialmente quando falavam sobre os animais da fazenda. Tem uma égua velha no pasto que adora carinho, contou Dona Conceição. Pedrinho sempre leva cenoura para ela. Como ela se chama? Perguntou Roberta. Estrela, respondeu Dona Conceição, por causa da marca branca na testa. Pedrinho assentiu vigorosamente e apontou pela janela. Quer mostrar a estrela para mim depois do almoço? Sugeriu Roberta. O menino terminou o prato rapidamente e foi buscar as cenouras na geladeira. Roberta riu. Acho que isso é um sim. A tarde passou rapidamente. Pedrinho levou Roberta para conhecer todos os animais da fazenda. Os cavalos, as galinhas, os patos do açude, até um gatinho listrado que dormia na sombra do galpão. Para cada animal, ele tinha carinho especial, e todos respondiam à sua presença com afeto. Você tem um jeito com os bichos, disse Roberta, observando-o fazer carinho numa cabra que havia se aproximado. Eles confiam em você. Pedrinho sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via. Quando voltaram para casa, o sol já estava se pondo. José estava na varanda, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada. No colo, uma pasta de documentos. Como foi o passeio? Perguntou. Seu filho é um excelente guia, respondeu Roberta. Conheci todos os moradores da fazenda. Até o gato pingado? Pedrinho riu em silêncio, balançando os ombros. José sorriu ao ver a reação do filho. Parece que vocês dois se deram bem. Ele é um menino especial, disse Roberta. Muito carinhoso e observador. É mesmo. José se levantou. Bom, vou tomar um banho antes do jantar. Pedrinho, que tal ajudar a Roberta a se acomodar melhor? Pode mostrar a biblioteca, a sala de jogos. Pedrinho pegou a mão de Roberta e a puxou para dentro da casa. Durante a próxima hora, ele fez questão de mostrar cada cômodo, cada detalhe que considerava importante. A biblioteca com milhares de livros, a sala de jogos com mesa de sinuca e videogame, até mesmo o escritório do pai, cheio de troféus e certificados. Em cada ambiente, Roberta fazia questão de elogiar algo, de mostrar interesse genuíno. E a cada elogio, Pedrinho parecia ficar um pouco mais à vontade, um pouco mais presente. Durante o jantar, pela primeira vez desde que chegara, Roberta teve a sensação de que estava no lugar certo. Pedrinho sentado entre ela e o pai, participando da conversa à sua maneira, respondendo com gestos e expressões. A tensão que havia sentido pela manhã dando lugar a algo que parecia muito com esperança. Amanhã vou viajar a negócios, disse José. Fico fora 3 dias.
Vocês ficarão bem? Pedrinho assentiu e olhou para Roberta, como se buscasse confirmação. Ficaremos ótimos, ela respondeu. Tenho alguns planos para esses 3 dias. Que tipo de planos? José perguntou curioso. Ainda é surpresa, mas posso garantir que envolve tinta, papel e muita criatividade. Pedrinho bateu palmas em silêncio, os olhos brilhando de entusiasmo. Naquela noite, depois que Pedrinho foi para a cama, Roberta ficou na varanda observando as estrelas. Era tão diferente de São Paulo, onde mal se conseguia ver o céu. Ali, a Via Láctea se estendia como um rio de luz. Não consegue dormir? José havia aparecido ao lado dela, agora vestindo calça jeans e camiseta. Parecia mais jovem, mais relaxado. Ainda estou me acostumando com o silêncio, ela respondeu. Na cidade sempre tem algum barulho. Eu também tive dificuldade no começo. Quando me mudei de São Paulo para cá, há 10 anos, achava que ia enlouquecer. Ele se apoiou na grade da varanda. Mas agora não consigo imaginar vivendo em outro lugar. Por que se mudou? Mariana queria criar o filho longe da correria urbana. Dizia que criança precisa de espaço para sonhar. Sua voz ficou mais suave. Ela tinha razão. Pedrinho era muito feliz aqui. Ele ainda pode ser feliz, disse Roberta gentilmente. Você realmente acredita nisso? Acredito. Hoje vi lampejos do menino que ele era. Só está escondido, não perdido. José ficou em silêncio por um longo momento. Obrigado por isso, por acreditar. É meu trabalho. Não, não é. Ele se virou para ela. Seu trabalho é cuidar dele, mantê-lo seguro, alimentado, ocupado. Acreditar na recuperação dele, isso é outra coisa. Isso é esperança. Roberta sentiu o coração acelerar um pouco. Havia algo na voz de José, na forma como ele a olhava, que ia além da relação profissional. Bom, vou dormir, ela disse levantando-se rapidamente. Amanhã quero começar cedo com os planos. Boa noite, Roberta, e obrigado por tudo. No seu quarto, enquanto se preparava para dormir, Roberta repensou o dia. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente. Não era apenas um emprego novo, era um novo começo, uma nova chance de fazer diferença na vida de alguém. E talvez, apenas talvez, uma chance de encontrar a família que sempre sonhara ter. Do lado de fora, as cigarras cantavam sua canção noturna, e pela primeira vez em muito tempo, Roberta adormeceu ao som da esperança. O primeiro raio de sol entrou pela janela do quarto de Roberta às 6 da manhã, junto com o canto alegre dos bem-te-vis. Ela acordou naturalmente, sem despertador, algo que não acontecia há anos em São Paulo. O ar puro da fazenda já estava fazendo efeito. Na cozinha, Dona Conceição preparava o café da manhã com a eficiência de quem tinha 2 décadas de prática. Dormiu bem? Perguntou sem tirar os olhos das fatias de pão caseiro que dourava na chapa. Melhor do que esperava. E o Pedrinho? Acordou cedo. Está no quarto, desenhando como sempre. A governanta fez uma pausa. José partiu há pouco para o aeroporto. Deixou um recado. Qualquer coisa que precisar, é só ligar. Roberta assentiu, sentindo uma pontada estranha no peito. Era apenas o primeiro dia e já sentia falta da presença tranquilizadora de José na casa. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Pode. Como era Pedrinho antes? Antes do acidente? A mulher mais velha suspirou, servindo café com leite numa caneca de cerâmica. Era pura alegria. Falava pelos cotovelos, cantava o tempo todo, inventava histórias malucas sobre os animais da fazenda. Um sorriso melancólico surgiu em seu rosto. Adorava ajudar a mãe na cozinha. Ficava em pé numa banqueta, lambuzando tudo de farinha. Mas tão feliz. Ele ainda gosta de cozinhar? Não sei. Nunca mais tentou. Dona Conceição olhou para Roberta com curiosidade. Por que pergunta? Só tentando entender quem ele era para descobrir quem ainda pode ser. Após o café, Roberta subiu para o quarto de Pedrinho. Encontrou-o sentado na cama, cercado de papéis novos. Desta vez, estava desenhando algo diferente. A fazenda vista de cima, com detalhes impressionantes para uma criança.
Bom dia, Pedrinho, cumprimentou alegremente. Nossa, que desenho incrível! Você fez a fazenda inteira? O menino assentiu orgulhoso, apontando para diferentes partes do desenho. A casa principal, o celeiro, o açude, até mesmo a estrada de terra. Você tem uma memória fotográfica, elogiou Roberta. Aposto que conhece cada cantinho deste lugar. Pedrinho correu até a janela e acenou para que ela viesse junto. Apontou para o pomar de mangueiras e depois para o desenho, mostrando como havia captado até a posição das árvores. Que tal me mostrar seu lugar favorito na fazenda? Sugeriu ela. Um lugar que só você conhece? Os olhos do menino se iluminaram. Ele guardou os desenhos rapidamente e pegou a mão de Roberta, puxando-a para fora do quarto. Desceram a escada correndo e saíram pelos fundos da casa. Pedrinho conduziu Roberta por uma trilha que ela não havia percebido no dia anterior, margeando um riacho que cortava a propriedade. Caminharam por cerca de 10 minutos até chegarem a uma clareira onde uma figueira centenária estendia seus galhos como um guarda-chuva gigante. Que lugar mágico! Exclamou Roberta, genuinamente impressionada. Pedrinho sorriu e mostrou uma corda pendurada em um dos galhos, um balanço improvisado. Sem hesitar, sentou-se e começou a balançar, o vento bagunçando seus cachos. Sua mãe sabia deste lugar? Perguntou Roberta, sentando-se na relva ao pé da árvore. O sorriso de Pedrinho diminuiu um pouco, mas ele assentiu. Parou de balançar e correu até uma pedra lisa ao lado do tronco. Havia algo gravado ali. Mariana Plas Pedrinho. Amor eterno. Ela fez isso? Roberta perguntou suavemente. Pedrinho balançou a cabeça e apontou para si mesmo. Você fez para ela? Aceno afirmativo, seguido de um abraço apertado na árvore. Roberta sentiu os olhos marejarem. Que presente lindo! Tenho certeza de que ela ficou muito feliz. Ficaram ali por mais 1 hora. Pedrinho mostrou outros tesouros escondidos, ninhos de pássaros, flores silvestres, pedras com formatos curiosos. Para cada descoberta, Roberta demonstrava fascínio genuíno, fazendo perguntas e criando pequenas histórias sobre o que encontravam. Sabia que as flores têm personalidades? Disse ela, observando um canteiro de margaridas silvestres. Esta aqui é tímida. Viu como se esconde atrás das outras? E aquela ali é corajosa. Fica bem na frente tomando o sol. Pedrinho riu silenciosamente e começou a apontar para diferentes flores, criando sua própria narrativa gestual sobre as personalidades de cada uma. Na volta para casa, ele parou várias vezes para colher flores diferentes. Quando chegaram à cozinha, tinha um buquê pequeno mas colorido nas mãos. Para quem são as flores? Perguntou Roberta. Pedrinho estendeu o buquê para ela. Para mim? Que lindo, Pedrinho. Obrigada. Ela aspirou o perfume delicado. Vou colocar num vaso e deixar no meu quarto. Assim vou lembrar do nosso passeio toda vez que olhar para elas. O sorriso do menino foi radiante. Dona Conceição observou a cena da porta da cozinha, uma expressão de surpresa no rosto. Há quanto tempo ele não colhe flores para alguém? Murmurou para si mesma. À tarde, Roberta colocou em prática sua primeira surpresa. Tinha comprado tintas e pincéis quando ainda estava em São Paulo, pensando que poderiam ser úteis. Agora, espalhava o material na mesa da varanda. Que tal pintarmos juntos? Sugeriu. Você pode me ensinar algumas técnicas. Pedrinho examinou as tintas com curiosidade. Há muito não usava cores além dos lápis de cor. Podemos pintar o que quiser, continuou Roberta. Flores, animais, a fazenda, ou algo completamente inventado. Hesitante no início, Pedrinho molhou o pincel numa tinta azul clara. Sua primeira pincelada foi tímida, quase invisível. Mas aos poucos, conforme via Roberta pintando livremente ao lado dele, foi ganhando confiança. Em 1 hora, ambos estavam cobertos de tinta e rindo. Pedrinho havia pintado o açude com os patos, mas desta vez com cores fantásticas. Patos roxos, água dourada, peixes voadores cor-de-rosa. Que criatividade, elogiou Roberta. Gosto quando as pessoas inventam cores novas para o mundo. Durante o trabalho,
Ela começou a contar histórias sobre sua própria infância. Sabe, eu também gostava muito de desenhar quando era pequena. Morava numa casa bem simples com meus pais, e nas tardes de domingo, minha mãe sentava comigo na mesa da cozinha e desenhávamos juntas. Fez uma pausa, misturando verde e amarelo na paleta improvisada. Ela dizia que desenhar era como escrever cartas para os sonhos. Pedrinho parou de pintar e olhou para ela com atenção. Meus pais morreram quando eu tinha 15 anos, continuou Roberta, a voz suave. Acidente também. E por muito tempo parei de desenhar porque doía lembrar delas. Mas sabe o que descobri? Pedrinho balançou a cabeça. Descobri que as pessoas que amamos nunca vão embora de verdade. Elas ficam aqui, tocou o próprio peito. E em tudo de bom que fazemos. Cada vez que desenho algo bonito, sinto minha mãe comigo. Os olhos de Pedrinho se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas tristes. Era como se alguma coisa presa dentro dele tivesse se soltado um pouquinho. Ele pegou um pincel novo, molhou em tinta vermelha e adicionou um pequeno coração no canto da sua pintura. Para sua mãe? Perguntou Roberta. Ele assentiu e depois apontou para o coração que ela havia pintado na sua própria tela. Para os seus pais? Roberta confirmou com um sorriso. Acho que eles se dariam bem, não acha? Pedrinho riu e voltou a pintar, agora com movimentos mais soltos e confiantes. O terceiro dia da viagem de José trouxe uma descoberta inesperada. Roberta estava organizando os materiais de arte quando Pedrinho apareceu carregando um violão pequeno, o mesmo que havia visto empoeirado no quarto dele. Você quer tocar? Perguntou surpresa. O menino assentiu, mas depois balançou a cabeça negativamente, parecendo confuso. Não lembra como? Ele fez um gesto indicando mais ou menos. Sua mãe te ensinou? Aceno afirmativo seguido de uma expressão melancólica. Que tal tentarmos juntas? Eu sei um pouco de violão. Podemos relembrar devagar. Sentaram-se na varanda. Roberta pegou o instrumento e tocou alguns acordes simples. As cordas estavam desafinadas, mas ainda produziam som. Lembra desta música? Ela começou a tocar uma melodia infantil conhecida. Pedrinho prestou atenção, depois estendeu as mãos pedindo o violão. Seus dedos procuraram as cordas com incerteza no início, mas gradualmente a memória muscular retornou. Conseguiu tocar alguns acordes básicos. Muito bom, encorajou Roberta. As mãos lembram mesmo quando a mente esquece. Passaram a tarde toda assim, revezando o violão, relembrando músicas simples. Pedrinho não cantava, mas balançava o corpo no ritmo, e em alguns momentos, Roberta podia jurar que via seus lábios se movendo silenciosamente, como se estivesse cantando para dentro. Música é uma linguagem especial, comentou ela. Às vezes diz coisas que as palavras não conseguem. Pedrinho parou de tocar e olhou para ela intensamente. Depois, tocou uma melodia muito suave e melancólica, algo que claramente havia aprendido com a mãe. Essa música era especial para vocês duas? Roberta perguntou. Lágrimas escorreram pelo rosto do menino, mas ele continuou tocando. E pela primeira vez desde que chegara, Roberta ouviu algo que a fez gelar. Pedrinho estava tentando cantarolar. Não saíam palavras, apenas um murmúrio melódico, mas era som, era voz. Pedrinho, sussurrou ela, mal ousando respirar. O menino parou imediatamente, assustado com o próprio som. Não, não pare, pediu Roberta suavemente. Foi lindo. Sua voz é linda. Mas o momento havia passado. Pedrinho entregou o violão e correu para dentro da casa. Roberta ficou sozinha na varanda, o coração acelerado. Tinha acontecido. Ele havia feito som. Havia tentado cantar. Dona Conceição, chamou entrando na casa. A governanta apareceu correndo da cozinha, alarmada pelo tom urgente. O que foi? Aconteceu algo? Pedrinho tentou cantarolar. Eu ouvi a voz dele. Dona Conceição arregalou os olhos. Tem certeza? Absoluta. Estava tocando violão e ele começou a... Não eram palavras, mas era som. Era a voz dele. A mulher mais velha se apoiou na parede, visivelmente emocionada. 3 anos, Roberta.
3 anos sem um sussurro. Onde ele está agora? Deve ter subido para o quarto. Quando se assusta, é sempre para lá que vai. Roberta encontrou Pedrinho debaixo da cama, encolhido num canto. Não tentou tirá-lo de lá. Apenas sentou-se no chão ao lado da cama. "Posso ficar aqui com você?" perguntou. Silêncio. "Você não precisa ter medo da sua voz, Pedrinho. Ela está aí, esperando você ficar pronto para usá-la de novo." Mais silêncio. Mas ela podia ouvir a respiração dele se acalmando. "Sabe, quando meus pais morreram, eu também fiquei um tempo sem conseguir falar sobre eles. Era como se as palavras machucassem muito para sair." Um ruído suave debaixo da cama. "Mas um dia descobri que as palavras são como sementes. A gente planta no silêncio, rega com lágrimas, e quando está pronto, elas crescem e florescem." Lentamente, Pedrinho saiu de debaixo da cama. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia medo neles, apenas confusão. "Sua mãe ficaria muito orgulhosa de ouvir sua voz de novo", disse Roberta. "Mas só quando você estiver pronto, não tem pressa." Pedrinho se aproximou e se aninharam no colo dela. Ficaram assim por muito tempo, embalados pelo som dos pássaros lá fora e pela sensação de que algo importante havia mudado entre eles. Naquela noite, José ligou para saber como estavam as coisas. "Tudo bem?" Sua voz soou cansada pelo telefone. "Mais que bem", respondeu Roberta, escolhendo não contar sobre o incidente da voz ainda. Queria ter certeza. Queria que Pedrinho estivesse mais confortável. "Como está a viagem?" "Produtiva, mas ansiosa para voltar." "Como ele está?" "Pintamos juntos, visitamos a figueira do riacho, tocamos violão. Ele está mais solto, mais presente." "A figueira." José pareceu surpreso. "Ele levou você na figueira?" "Sim. Por quê?" "É o lugar favorito dele e da Mariana. Ninguém mais conhece aquele local. Se ele mostrou para você..." A voz de José se encheu de emoção. "Significa que confia em você." "É uma honra." "Roberta?" "Sim." "Obrigado, do fundo do coração. Você está fazendo mais por ele em 3 dias do que todos os profissionais fizeram em 3 anos. Depois de desligar, Roberta foi verificar Pedrinho uma última vez antes de dormir. Encontrou-o sentado na cama, com o violão no colo, dedilhando suavemente as cordas. Não estava tentando cantarolar, mas havia paz em seu rosto. "Boa noite, Pedrinho", sussurrou da porta. Ele ergueu o olhar e, pela primeira vez, acenou em resposta. Um gesto simples, mas que representava comunicação ativa, conexão consciente. "Boa noite para você também", murmurou ela, o coração transbordando de esperança. No seu quarto, antes de dormir, Roberta escreveu em seu diário, um hábito que mantinha desde adolescente. "Terceiro dia na fazenda São Vicente. Pedrinho está começando a confiar em mim. Hoje ele fez som. Tentou cantarolar uma música que a mãe ensinou. Foi assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ele está pronto para começar a voltar. Só precisa de tempo e paciência. E eu estou me apaixonando por esta família quebrada que está tentando se reconstituir, por este menino corajoso que luta contra o próprio silêncio. E talvez por este homem que carrega o peso do mundo nos ombros, mas ainda encontra forças para amar o filho." Fechou o diário com um suspiro. Em 3 dias, sua vida havia ganhado um propósito que não tinha há anos. Não era mais apenas um trabalho, era uma missão. Uma chance de ajudar a curar uma família e, no processo, talvez curar a si mesma. Lá fora, as cigarras cantavam sua sinfonia noturna, e pela primeira vez desde que chegara, Roberta teve certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. O som do motor na entrada da fazenda fez Pedrinho largar os pincéis e correr para a janela. Roberta sorriu, observando a ansiedade e alegria estampadas no rosto do menino. 3 dias sem o pai haviam sido produtivos, mas ela também sentia uma expectativa estranha pelo retorno de José. "Papai chegou!" Pedrinho gesticulou animadamente.
Suas mãos falando por ele. Vamos recebê-lo então, disse Roberta, organizando rapidamente os trabalhos de arte espalhados pela mesa da varanda. José desceu do carro com aparência ainda mais cansada que quando partira. O terno estava amarfanhado, a barba por fazer, mas seus olhos se iluminaram ao ver Pedrinho correndo em sua direção. Campeão! Ele abriu os braços e recebeu o filho num abraço apertado, girando-o no ar. Que saudade! Pedrinho se afastou e começou a gesticular rapidamente, contando sobre tudo o que haviam feito nos últimos dias. José tentava acompanhar, rindo da animação do filho. Calma, calma, vai devagar, brincou. Uma aventura de cada vez. Boa tarde, José, cumprimentou Roberta, se aproximando. Como foi a viagem? Ele a olhou e por um momento pareceu esquecer da resposta. Roberta estava com um vestido simples de algodão azul claro, cabelos soltos, algumas manchas de tinta ainda nas mãos. Havia algo diferente nela. Uma leveza, uma luminosidade que não estava lá quando ele partira. Foi produtiva, respondeu finalmente. Mais longa, muito longa. Seus olhos se detiveram nas manchas de tinta. Vocês estavam pintando? Entre outras coisas, sorriu Roberta. Pedrinho tem muito talento artístico. O menino puxou o pai pela mão, arrastando-o para a varanda onde estavam expostas as pinturas dos últimos dias. José examinou cada uma com atenção crescente. Pedrinho, isso está incrível. Ele pegou uma das telas, a pintura do açude com patos coloridos. Essas cores, essa criatividade. Há quanto tempo você não via ele pintar assim? Perguntou para Roberta. Na verdade, essa foi a primeira vez que o vi usar tintas. Mas ele tem um dom natural. José continuou observando os trabalhos, notando detalhes que falavam mais que palavras. A alegria nas pinceladas, a confiança nas cores, a ausência da melancolia que antes dominava os desenhos do filho. E essa música? Ele havia notado o violão apoiado numa cadeira. Pedrinho correu até o instrumento e tocou alguns acordes simples, olhando orgulhoso para o pai. Você está tocando de novo? A voz de José se embargou. Filho, isso é maravilhoso. Roberta observou a interação entre pai e filho, sentindo o coração se apertar de emoção. Havia tanto amor ali, tanto cuidado, mas também tanta dor não resolvida. Por que não descansa um pouco? Sugeriu ela. Pedrinho pode mostrar suas outras conquistas depois do jantar. Outras conquistas? Ele descobriu um novo caminho até a figueira. Ensinou os patos a comer na mão e... hesitou. Bem, algumas surpresas são melhores quando descobertas aos poucos. José a estudou curiosamente, mas não insistiu. Tem razão. Preciso tomar um banho e me trocar. Esses 3 dias foram intensos. Quando ele desapareceu escada acima, Pedrinho se aproximou de Roberta e encostou a cabeça em seu braço. Um gesto de carinho que havia se tornado frequente nos últimos dias. Você sentiu falta dele, não foi? Ela perguntou, fazendo carinho nos cachos do menino. Pedrinho assentiu e depois apontou para ela, indicando que ela também havia sentido falta. Você é muito observador, riu Roberta, sentindo o rosto esquentar ligeiramente. Durante o jantar, a dinâmica familiar parecia diferente. José notou imediatamente. Pedrinho estava mais participativo. Respondia aos pais com gestos mais elaborados, até mesmo imitava algumas expressões faciais para se comunicar. Mas principalmente, o menino parecia feliz. Conte sobre os negócios, pediu Roberta, servindo mais salada para José. Correu tudo bem? Melhor que esperado. Fechei contratos importantes para a próxima safra. Ele fez uma pausa. Na verdade, recebi uma proposta interessante. Uma empresa de São Paulo quer que eu expanda as operações, monte um escritório lá. Roberta quase derrubou o garfo. Você está pensando em se mudar? Não sei ainda. São oportunidades grandes, mas... Olhou para Pedrinho, que havia parado de comer e os observava com atenção. Não sei se seria bom para ele. Esta é a casa dele, o lugar onde tem suas memórias. E o que você quer? Perguntou Roberta suavemente. José hesitou.
Antes eu só queria trabalhar o suficiente para não pensar, manter a mente ocupada, sabe? Mas agora, seus olhos encontraram os dela. Agora estou começando a lembrar que existe vida além do trabalho. O ar entre eles ficou carregado de uma tensão diferente, algo não dito, mas palpável. Pedrinho, sensível como sempre, percebeu a mudança e sorriu discretamente. Após o jantar, Roberta colocou Pedrinho na cama enquanto José arrumava alguns documentos no escritório. A rotina noturna havia se estabelecido naturalmente nos últimos dias. Ela lia uma história, fazendo todas as vozes dos personagens, o que fazia Pedrinho rir silenciosamente, cantava baixinho uma música de ninar e ficava até ele adormecer. Que tal contarmos para seu pai sobre nossa descoberta especial? Sussurrou ela enquanto acomodava o cobertor. Pedrinho ficou tenso por um momento, lembrando do episódio com a voz, mas depois assentiu, confiante. Quando você estiver pronto, tranquilizou Roberta, sem pressa. Descendo para a sala, encontrou José na varanda, um copo de vinho na mão, olhando para as estrelas. Quer companhia? Perguntou ela. Por favor. Ele indicou a cadeira ao lado. Trouxe um copo para você também. Sentaram-se em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando a noite calma. Ele está diferente, disse José finalmente. Em 3 dias você conseguiu algo que... Balançou a cabeça. Como fez isso? Não fiz nada extraordinário. Apenas prestei atenção no que ele estava tentando me dizer. Mas as outras babás também tentaram. Talvez elas estivessem tentando consertar ele, respondeu Roberta pensativamente. Eu só tentei entendê-lo. José se virou para ela, estudando seu perfil à luz das estrelas. Você não o vê como um projeto, vê? Vejo-o como uma criança corajosa que passou por algo terrível e está lutando para encontrar o caminho de volta. Ela tomou um gole do vinho. Todos nós temos formas diferentes de lidar com a dor. E qual é a sua forma? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Você falou dos seus pais para ele. Sei que entende de perda. Como você lidou? Roberta ficou quieta por um longo momento. Por muito tempo, eu me escondi. Não fisicamente, mas emocionalmente. Construí muros, mantive as pessoas à distância, achava que assim não sofreria de novo. E funcionou? Não, só me deixou sozinha. Ela o encarou. E você? Como tem lidado? José riu amargamente. Trabalho, muito trabalho. Viagens, reuniões, contratos, qualquer coisa para não ficar parado pensando. E tem funcionado? Até agora achava que sim. Ele fez uma pausa. Mas vendo vocês dois juntos, vendo meu filho feliz de novo, percebo que talvez eu tenha perdido mais que percebida. Nunca é tarde para recomeçar, não é? Ele se inclinou um pouco na direção dela. Às vezes tenho a impressão de que esqueci como ser normal, como ser só um pai, um homem. Não o viúvo, não o workaholic, apenas... José, você não esqueceu, disse Roberta suavemente. Vi você com Pedrinho hoje. O carinho, a paciência, o orgulho, isso é quem você realmente é. Eles se entreolharam em silêncio, uma corrente elétrica passando entre eles. José ergueu a mão, tocando levemente o rosto de Roberta. Obrigado, murmurou. Por trazer meu filho de volta. Por me lembrar de quem eu costumava ser. Roberta sentiu o coração acelerar com o toque dele. José, eu sei, ele sussurrou, se aproximando ainda mais. Eu sei que é complicado, que você trabalha aqui, que é cedo demais, mas... Pai? Ambos se afastaram rapidamente. Pedrinho estava na porta da varanda, de pijama, segurando um desenho. Pedrinho! O que foi, campeão? Não consegue dormir? José se levantou tentando disfarçar o embaraço. O menino se aproximou e mostrou o desenho. 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos escuros e uma criança no meio. Embaixo, havia escrito com letras trêmulas, família. Roberta arregalou os olhos. Pedrinho, você escreveu isso? O menino assentiu timidamente. Filho? José se ajoelhou na altura do menino, visivelmente emocionado.
Você... Você escreveu uma palavra. Pedrinho olhou para os dois adultos, depois apontou para o desenho e para eles, como se quisesse confirmar que havia captado corretamente os sentimentos que flutuavam no ar. Você quer que sejamos uma família? Perguntou Roberta, a voz embargada. Aceno vigoroso de Pedrinho, seguido de um abraço que envolveu os dois adultos. José e Roberta se entreolharam por cima da cabeça do menino, ambos com lágrimas nos olhos. A inocência e a sabedoria de Pedrinho havia colocado em palavras e desenho algo que eles mal ousavam admitir para si mesmos. Vamos levá-lo para a cama, sussurrou José. Subiram juntos, Pedrinho entre eles. No quarto do menino, José o colocou na cama enquanto Roberta organizava os materiais de desenho. Papai! Pedrinho chamou baixinho. José congelou. Roberta deixou cair os lápis. Você falou? José se virou lentamente. Papai! Repetiu Pedrinho, a voz rouca de desuso, mas clara. Roberta, família. As lágrimas escorreram pelo rosto de José. Ele abraçou o filho, soluçando. Meu menino, minha voz, você voltou. Roberta se aproximou também chorando. Pedrinho estendeu uma mão para ela, incluindo-a no abraço. Roberta, fica? Perguntou ele. Cada palavra um esforço, mas carregada de esperança. Eu fico, prometeu ela, sem pensar nas implicações. Eu fico sempre. Ficaram assim por muito tempo, os três abraçados, deixando as lágrimas lavarem anos de dor e silêncio. Pedrinho havia falado. Havia escolhido suas primeiras palavras cuidadosamente. As pessoas que amava. O conceito que mais desejava. Família. Quando finalmente Pedrinho adormeceu, José e Roberta voltaram para a varanda. Nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer após o que havia acontecido. Ele falou, murmurou José, ainda incrédulo. Falou, confirmou Roberta. E escolheu bem suas palavras. Roberta, sobre o que aconteceu antes, o que quase... Eu sei, ela o interrompeu. É complicado. Pode ser só gratidão, ou o momento, ou... Não é. José se virou para ela, decidido. Não é gratidão. É muito mais que isso. Ela o encarou, vendo a sinceridade em seus olhos. Desde que você chegou, sinto como se estivesse acordando de um sono muito longo, continuou ele. Você trouxe vida para esta casa. Trouxe meu filho de volta. Me trouxe de volta. José, sei que é cedo, sei que a situação é delicada, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. Ele pegou as mãos dela. Estou me apaixonando por você, Roberta, e pelo que vi ali dentro, meu filho já a adotou como parte da família. Roberta sentiu o coração disparar. Eu também, sussurrou. Também estou me apaixonando, por vocês dois, por esta vida. José sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela via nele. Então talvez possamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. Talvez possamos, concordou ela. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. E aquela proposta de São Paulo? Perguntou Roberta. Que proposta? José sorriu. Minha vida está aqui. Minha família está aqui. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, a Fazenda São Vicente dormiu em paz completa. Pedrinho, finalmente capaz de expressar seus sentimentos em palavras. José, permitindo-se amar novamente. E Roberta, descobrindo que às vezes, o lar que sempre procuramos está nos lugares mais inesperados. E no quarto do menino, colado na parede ao lado da cama, o desenho da família sorria para a escuridão, testemunha silenciosa de um milagre chamado amor. 2 semanas haviam se passado desde a noite em que Pedrinho voltou a falar. A rotina da fazenda havia se transformado numa dança delicada entre o profissional e o pessoal, entre o cuidado de uma criança e os sentimentos crescentes entre 2 adultos que lutavam para definir o que estavam construindo juntos. Roberta acordou com o som de vozes na cozinha, algo incomum para as 6 da manhã.
Vestiu-se rapidamente e desceu, encontrando José ao telefone, a expressão tensa. Entendo, doutor, mas preciso de mais tempo para decidir. Sim, sei que é uma oportunidade única. Pode me dar até o final da semana? Dona Conceição preparava o café com movimentos mais bruscos que o habitual, claramente contrariada com algo. Bom dia! Cumprimentou Roberta baixinho para não interromper a ligação. Bom dia, minha filha! Respondeu a governanta, mas sem o usual sorriso matinal. Café está pronto. José terminou a chamada com um suspiro pesado. Problemas? Perguntou Roberta, servindo café para ele. A empresa de São Paulo está pressionando por uma resposta definitiva. Apareceu um concorrente interessado na parceria. E você quer aceitar? José hesitou. Financeiramente seria excelente para o futuro de Pedrinho. Mas... Papai? Pedrinho apareceu na cozinha, ainda de pijama, cabelos desarrumados. Nas 2 semanas desde que voltara a falar, suas primeiras palavras do dia sempre eram direcionadas ao pai. Bom dia, campeão! José abriu os braços e Pedrinho correu para o colo dele. Dormiu bem? Sonhei com os patos, disse Pedrinho, sua voz ainda suave, mas cada dia mais confiante. Eles estavam voando coloridos, como no meu desenho. Que sonho lindo! Roberta se juntou a eles na mesa. Que tal irmos ver os patos de verdade depois do café? Posso dar comida para eles? Claro que pode. José observou a interação com um sorriso melancólico. Esses momentos simples haviam se tornado preciosos, mas a pressão externa estava crescendo. Roberta, podemos conversar depois? Murmurou ele. Sobre a situação. Ela assentiu, sentindo um aperto no estômago. A manhã transcorreu normalmente. Pedrinho estava cada vez mais tagarela, compensando 3 anos de silêncio com uma torrente de perguntas, observações e histórias. Roberta o acompanhava em suas descobertas verbais com paciência infinita, celebrando cada palavra nova, cada frase mais complexa. Roberta, por que as flores têm cores diferentes? Perguntou ele enquanto regavam o jardim. A natureza gosta de variedade, explicou ela. Imagina como seria chato se tudo fosse da mesma cor. Como quando eu não falava. Tudo era... cinza. A profundidade da observação a surpreendeu. E agora? Agora tem cores. Ele sorriu. Você trouxe as cores. No meio da tarde, enquanto Pedrinho cochilava, José encontrou Roberta na varanda, organizando os materiais de arte. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se pesadamente numa cadeira. Sobre São Paulo? Entre outras coisas. José passou as mãos pelos cabelos. Roberta, nestas 2 semanas, você se tornou parte essencial da vida dele, da nossa vida. Mas... Recebi uma ligação de Dona Carmen hoje de manhã. Roberta congelou. Dona Carmen era a proprietária da agência que a havia contratado. Ela disse que recebeu uma proposta de outro cliente. Uma família em São Paulo muito bem relacionada, oferecendo o dobro do seu salário atual. Eu não pedi nada disso. Eu sei. Mas ela mencionou que você não assinou um contrato de exclusividade comigo. Tecnicamente, você pode aceitar a oferta a qualquer momento. Roberta se levantou bruscamente. José, você acha que eu... Não. Ele também se levantou. Não acho que você faria isso. Mas me fez perceber como nossa situação é... instável. Instável como? Você trabalha para mim, Roberta. Existe uma dinâmica de poder que complica tudo. Se nossa relação pessoal der errado, o que acontece com Pedrinho? Ele já passou por abandono suficiente. As palavras dele foram como um soco no estômago. Você está me dispensando? Não. Deus, não. José se aproximou, mas parou quando viu a expressão magoada dela. Estou tentando ser responsável. Por você, por ele, por nós. Sendo responsável ou fugindo dos sentimentos? A pergunta o atingiu em cheio. Talvez um pouco dos dois. Roberta sentiu as lágrimas ameaçarem, mas se controlou. O que você está propondo, então? Não sei, admitiu José.
Ainda estou tentando entender tudo isso. Papai? Roberta? Pedrinho apareceu na porta da varanda, esfregando os olhos sonolentos. Por que vocês parecem tristes? José e Roberta se entreolharam, forçando sorrisos. Não estamos tristes, campeão, disse José. Só conversando sobre coisas de adulto. Pedrinho se aproximou e pegou a mão de cada um. Na escola, a professora disse que quando as pessoas se gostam, elas conversam para resolver os problemas. Vocês se gostam? A inocência da pergunta deixou ambos sem palavras. Muito, respondeu Roberta finalmente. Muito, ecoou José. Então conversem para resolver, disse Pedrinho com a sabedoria simples de uma criança. Eu vou desenhar vocês felizes para ajudar. Ele correu para buscar papel e lápis, deixando os adultos sozinhos novamente. Ele tem razão, murmurou José. Nós nos gostamos. Muito. E precisamos conversar de verdade, não apenas sobre os problemas. Está bem, concordou Roberta, mas sem meias palavras desta vez. Eles se sentaram de frente um para o outro. Eu te amo, disse José diretamente. Não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. Você trouxe luz para nossas vidas de uma forma que nem imaginava possível. Roberta sentiu o coração acelerar. Eu também te amo, e amo Pedrinho como se fosse meu filho. Mas você está certo sobre a situação ser complicada. Não quero que Pedrinho pense que as pessoas entram e saem da vida dele dependendo de conveniência. E se não fosse questão de conveniência? José se inclinou para a frente. E se fosse para sempre? Como assim? Case comigo. O mundo parou por um momento. Roberta o encarou, buscando sinais de que estava brincando. José, eu sei que é loucura. Nos conhecemos há menos de um mês. Mas às vezes a vida não espera cronogramas. Ele pegou as mãos dela. Não consigo imaginar um futuro sem você. E Pedrinho já a escolheu como mãe. Isso não é motivo para casar. Você está certa. O motivo para casar é que eu te amo perdidamente e quero construir uma vida com você. O resto é bônus. Roberta se levantou e caminhou até a grade da varanda, precisando de espaço para pensar. E se der errado? E se der certo? José, eu venho de uma vida complicada. Relacionamentos que não funcionaram, família que não tenho mais, um passado que... Ela parou percebendo que nunca havia contado tudo sobre sua vida anterior. Que o quê? Meu último relacionamento foi com um homem violento. Demorei muito para ter coragem de sair de casa, de recomeçar. Ela se virou para ele. Não sei se sou boa em relacionamentos. José se aproximou devagar. Roberta, olhe para o que conseguiu com Pedrinho. Olhe para o que construímos juntos nestas semanas. Você não me parece alguém ruim em relacionamentos. Mas e se nós tentarmos dar certo em vez de ficar procurando motivos para dar errado? Antes que ela pudesse responder, Pedrinho voltou correndo com um desenho na mão. Pronto! Vocês felizes! Ele mostrou o papel. 3 figuras sorrindo, com corações flutuando ao redor. No canto, havia escrito Família Fagundes Santana. Santana? Perguntou José surpreso. É para Roberta ter nosso nome também, explicou Pedrinho. Assim ela é família de verdade. José e Roberta se entreolharam por cima da cabeça da criança, ambos emocionados. O que acha? Sussurrou José. Quer ser família Fagundes Santana de verdade? Antes que Roberta pudesse responder, o telefone de José tocou. Era Dona Carmen. José, preciso falar com Roberta urgentemente. É sobre a proposta que mencionei. José entregou o telefone para Roberta, que atendeu com apreensão. Roberta, querida, tenho novidades. A família de São Paulo aumentou a oferta. É uma oportunidade imperdível, mas precisam de resposta hoje. Roberta olhou para José e Pedrinho, ambos aguardando ansiosos. Dona Carmen, agradeço a oferta, mas vou recusar. Recusar? Mas é 3 vezes seu salário atual. Encontrei algo mais valioso que dinheiro. O que pode ser mais valioso? Roberta sorriu, olhando para os 2 homens de sua vida. Uma família. Depois de desligar, José a envolveu num abraço apertado.
Isso significa que sim? Perguntou ele. Para o casamento? Significa que sim para tudo, respondeu ela. Para ficar, para tentar, para construir uma vida juntos. E eu posso chamar você de mãe? Perguntou Pedrinho. Roberta se ajoelhou na altura dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seria a maior honra da minha vida. Então vamos ser uma família de verdade? Vamos, confirmaram José e Roberta em uníssono. Pedrinho gritou de alegria e correu para abraçar os dois. Os três ficaram ali, abraçados na varanda, enquanto o sol começava a se pôr sobre a fazenda. E a proposta de São Paulo? Perguntou Roberta depois de um tempo. Que proposta? Sorriu José. Minha vida inteira está aqui. Naquela noite, depois que Pedrinho adormeceu, José e Roberta caminharam até a figueira do riacho, o lugar especial onde tudo havia começado. Não temos anel ainda, disse José, pegando uma flor silvestre e colocando no dedo dela. Mas temos promessas. Que promessas? De amar você para sempre. De construir uma família baseada em honestidade e carinho. De dar a Pedrinho a estabilidade que ele merece. José fez uma pausa. E de nunca mais fugir dos sentimentos. Eu prometo amar vocês dois incondicionalmente, respondeu Roberta. Prometo ser a mãe que Pedrinho merece e a parceira que você precisa. E prometo que desta vez, quando escolho uma família, é para sempre. Eles se beijaram sob a luz das estrelas, selando um compromisso que havia nascido do amor mais puro possível, o desejo de cuidar uns dos outros. De volta à casa, encontraram um novo desenho de Pedrinho na mesa da cozinha. Uma noiva de vestido branco, um noivo de terno e uma criança entre eles, todos sorrindo. Embaixo, escrito com capricho, Minha Família Nova. Parece que alguém já está planejando o casamento, riu José. Parece que sim, concordou Roberta, guardando o desenho cuidadosamente. Naquela noite, pela primeira vez, nenhum dos três teve pesadelos. Pedrinho sonhou com um casamento cheio de flores coloridas. José sonhou com um futuro sem medo de amar. E Roberta sonhou que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. A fazenda São Vicente, que por 3 anos havia ecoado com silêncio e dor, agora ressoava com risadas, conversas e planos para o futuro. O amor havia curado não apenas uma criança, mas uma família inteira. E no quarto de Pedrinho, colado na parede, o desenho da família sorria para a escuridão, testemunha de que às vezes os melhores finais são apenas novos começos disfarçados. 3 meses haviam se passado desde o pedido de casamento improvisado na varanda. A Fazenda São Vicente vivia um período de transformação intensa, não apenas física, com os preparativos para o casamento, mas emocional, conforme todos se adaptavam à nova dinâmica familiar. Roberta acordou com o som familiar de vozes na cozinha, mas desta vez havia algo diferente no tom. Desceu rapidamente e encontrou José ao telefone, a expressão tensa, enquanto Pedrinho tomava café em silêncio, claramente preocupado. Entendo, doutor. Sim, vamos remarcar. Obrigado. José desligou e percebeu Roberta na porta. Bom dia, cumprimentou ela, beijando a testa de Pedrinho antes de se aproximar dele. Problemas? Dr. Henrique cancelou a consulta de hoje. Emergência no hospital. José suspirou. Pedrinho estava ansioso para contar sobre os preparativos do casamento. Nos últimos meses, as consultas com Dr. Henrique haviam se tornado mais espaçadas e focadas no acompanhamento emocional. Pedrinho havia desenvolvido uma relação especial com o médico, vendo-o quase como um avô. Posso contar para ele na próxima semana, disse Pedrinho, mas havia uma note de desapontamento em sua voz. Claro que pode, campeão, respondeu Roberta, sentando-se ao lado dele. Aliás, que tal aproveitarmos o dia livre para resolver algumas coisas do casamento? Ainda precisamos escolher as flores. O rosto de Pedrinho se iluminou. Ele havia insistido em participar de todos os detalhes do casamento, tratando-o como um projeto pessoal. Posso escolher as flores do meu terno também? Lógico, você é o padrinho mais importante.
José observou a interação com um sorriso. A facilidade com que Roberta navegava pelas emoções de Pedrinho ainda o surpreendia diariamente. Falando em casamento, disse ele, minha irmã ligou ontem à noite. Ela quer vir uma semana antes para ajudar com os preparativos. Roberta sentiu o estômago apertar ligeiramente. Cristina, a irmã mais velha de José, havia sido cordial, mas distante quando soubera do noivado. Era natural. Ela ainda estava processando a ideia de José se casar novamente, especialmente tão rapidamente. Será bom tê-la aqui, disse Roberta diplomaticamente. Tia Cris vai ficar no quarto azul? Perguntou Pedrinho empolgado. A tia era uma de suas pessoas favoritas no mundo. Vai sim, e ela disse que está trazendo uma surpresa para você. E que surpresa? Se eu contasse não seria surpresa, né? Depois do café, enquanto José saía para verificar alguns detalhes da obra de reforma que estavam fazendo na antiga casa do caseiro, que se tornaria a nova casa de Dona Conceição, dando-lhe mais privacidade, Roberta e Pedrinho se dirigiram à cidade para resolver pendências do casamento. Na floricultura, Pedrinho demonstrou ter opiniões bem definidas sobre decoração. Não pode ser só branco, declarou, examinando as opções. Tem que ter cores. A mãe Mariana gostava de cores. Era a primeira vez em semanas que ele mencionava a mãe biológica espontaneamente. Roberta escolheu suas palavras cuidadosamente. Que cores ela gostava mais? Amarelo, como os ipês da entrada. Ele apontou para um arranjo com rosas amarelas. E azul, como o vestido que ela usava para me dar boa noite. Então vamos fazer um arranjo com amarelo e azul. Assim ela também vai estar presente no casamento. Pedrinho sorriu radiante. Você acha que ela ia gostar de você? A pergunta pegou Roberta de surpresa. Espero que sim. Por quê? Porque às vezes eu sonho com ela. E no sonho, ela diz que está feliz porque encontrou alguém especial para cuidar de mim e do papai. Roberta sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Que sonho lindo, Pedrinho. É. E ela sempre fala para eu cuidar bem de você também, porque agora você é minha responsabilidade. Sua responsabilidade? É. Ela disse que quando a gente ama alguém, a gente cuida, né? Então agora eu tenho que cuidar de você e do papai, igual vocês cuidam de mim. A maturidade emocional de Pedrinho continuava surpreendendo todos ao seu redor. Em poucos meses, havia passado de uma criança traumatizada e silenciosa para um menino eloquente e emocionalmente inteligente. Você já está cuidando muito bem de nós, assegurou Roberta. Todos os dias. Na volta para a fazenda, pararam no cartório para resolver os últimos detalhes burocráticos. Foi ali que surgiu o primeiro obstáculo inesperado. Lamento informar, disse a escrivã, mas há um problema com a documentação da senhora. Que tipo de problema? Perguntou Roberta, o coração acelerando. Seu certificado de nascimento tem uma irregularidade. Vamos precisar de documentação adicional do estado onde nasceu. Roberta empalideceu. Havia questões em sua documentação que preferia não revirar, relacionadas ao período conturbado após a morte dos pais, quando havia ficado um tempo em abrigos antes de conseguir se estabelecer. Quanto tempo levaria para resolver? Perguntou. Depende. Podem ser semanas até meses. Pedrinho percebeu a tensão e segurou a mão de Roberta. Está tudo bem? Está sim, querido. Só um probleminha burocrático. Mas quando chegaram em casa, Roberta estava visivelmente abalada. José notou imediatamente. O que aconteceu? Ela explicou a situação enquanto Pedrinho brincava no jardim. Vamos resolver, disse José categoricamente. Tenho advogados que podem acelerar o processo. José, tem coisas do meu passado que são complicadas. Quando meus pais morreram, fiquei um tempo em situação irregular. Documentos perdidos, períodos sem endereço fixo. E daí? Isso não muda nada sobre quem você é hoje. Mas pode complicar o casamento, a adoção de Pedrinho? José a pegou pelas mãos. Roberta, escuta bem. Não existe nada no seu passado que possa mudar o que sinto por você. Nada. Você diz isso agora, mas... Não.
Ele a interrompeu. Sem mas. Vamos resolver juntos, como fazemos tudo. Naquela noite, depois que Pedrinho dormiu, eles conversaram longamente sobre os medos de Roberta, seus receios de que o passado pudesse afetar o futuro da família. Sabe qual é o meu maior medo? Confessou José. Não é sobre documentação ou burocracia. É que você desista de nós. Nunca faria isso. Então pare de procurar motivos para fugir. Você não é mais aquela garota assustada de 15 anos. É uma mulher forte que transformou nossas vidas. A semana seguinte trouxe a chegada de Cristina, irmã de José. Uma mulher elegante de 45 anos, executiva bem-sucedida de São Paulo, que claramente ainda estava processando as mudanças rápidas na vida do irmão. Então você é a famosa Roberta, disse ela no primeiro jantar, o tom cordial mais avaliativo. É um prazer conhecê-la, Cristina. José fala muito de você. Imagino. Ele sempre foi de se empolgar rapidamente. Cristina olhou significativamente para o irmão. Especialmente depois que ficou sozinho. O comentário deixou o ambiente tenso. Pedrinho, sensível à atmosfera, se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Tia Cris, disse ele, você quer ver os desenhos que fiz para o casamento? Claro, querido. Pedrinho trouxe seus cadernos de desenho e, conforme mostrava suas criações, falando animadamente sobre os preparativos, Cristina começou a perceber a transformação em seu sobrinho. Pedrinho, você está diferente, observou ela. Mais presente. É porque agora eu tenho uma família completa de novo, explicou ele simplesmente. A Roberta me ensinou que posso amar a mãe Mariana e ela ao mesmo tempo, e que família é quem cuida da gente. Cristina olhou para Roberta com a expressão mais suave. Ele nunca havia falado assim sobre a situação. Pedrinho é muito sábio, respondeu Roberta. Ele me ensina coisas todos os dias. Tia, você quer ver meu lugar favorito na fazenda? Perguntou Pedrinho. Quero sim. Roberta, você vem também? Se sua tia não se importar... Claro que não, disse Cristina, e pela primeira vez seu sorriso pareceu genuíno. Foram até a figueira do riacho, o lugar onde tudo havia começado entre José e Roberta. Pedrinho contou a história do local, sobre como costumava vir ali com a mãe, e depois como trouxera Roberta no primeiro dia. Este é o lugar onde papai pediu a Roberta em casamento, contou ele orgulhoso. Aqui, Cristina pareceu surpresa. Foi aqui que eu trouxe ela no primeiro dia, explicou Pedrinho. Minha mãe Mariana sempre dizia que este lugar era mágico, que era onde os desejos se realizavam. Cristina observou Roberta brincar com Pedrinho, viu a naturalidade da interação, o carinho genuíno. Posso falar com você? Perguntou para Roberta quando Pedrinho se distraiu explorando o riacho. Claro. Eu peço desculpas pelo meu comportamento ontem. É que... Cristina hesitou. Quando Mariana morreu, José ficou destruído. E Pedrinho? Foi terrível ver uma criança tão pequena sofrendo tanto. Entendo sua preocupação. Eu tinha medo que José estivesse se agarrando a qualquer coisa para não sentir dor. Mas vendo vocês juntos, vendo como Pedrinho está... Cristina sorriu. Não é isso, é? Não, confirmou Roberta. É amor, real, profundo e construído dia após dia. Roberta, Cristina tocou seu braço. Obrigada por trazer meu irmão e meu sobrinho de volta à vida. Naquela noite, durante o jantar, Cristina estava completamente diferente. Conversou animadamente sobre os preparativos, ofereceu ajuda prática e, mais importante, tratou Roberta como parte integral da família. Então, disse ela quando Pedrinho foi escovar os dentes, vocês pensaram em lua de mel? Não queremos nos afastar muito de Pedrinho, explicou José. Na verdade, disse Cristina, eu gostaria de fazer uma proposta. Que tal se ele passasse uma semana comigo em São Paulo depois do casamento? Há muito tempo quero mostrar a cidade para ele, e vocês poderiam ter um tempo sozinhos. José e Roberta se entreolharam, surpresos.
Você faria isso? Perguntou José. Seria um prazer. Além disso, Cristina sorriu marota. Preciso estragar meu sobrinho um pouquinho. É direito de tia. Quando Pedrinho soube da proposta, ficou empolgado. Posso conhecer o zoológico de São Paulo? E o aquário? Pode conhecer tudo, prometeu Cristina. E vocês podem ter lua de mel igual nos filmes? Igual nos filmes, riu José. Os dias seguintes passaram rapidamente. Com a ajuda de Cristina, os preparativos finais foram resolvidos. A questão da documentação foi encaminhada pelos advogados de José, que garantiram que não haveria problemas para o casamento civil. Às vezes, disse José para Roberta na véspera do casamento, acho que tudo isso é um sonho. Estavam na varanda, observando Pedrinho brincar com os cachorros no jardim. A decoração para o casamento já estava sendo montada. Seria uma cerimônia simples, no próprio jardim da fazenda, apenas para a família próxima e amigos queridos. Se for sonho, não me acordem, respondeu Roberta. Nervosa? Um pouco. E você? Ansioso, admitiu José. Ansioso para oficializar o que já sabemos há meses. Que somos uma família. Papai! Roberta! Pedrinho correu até eles. Dona Conceição disse que amanhã eu posso ficar acordado até mais tarde porque é festa. Pode sim, concordou José. É um dia especial. O mais especial, corrigiu Pedrinho. Porque amanhã você oficialmente vira minha mãe de verdade, né, Roberta? De verdade, confirmou ela, o coração transbordando. E depois vocês vão viajar e eu vou para São Paulo com a tia Cris. E quando voltarem, vamos ser uma família completa para sempre. Para sempre, prometeram José e Roberta juntos. Naquela noite, cada um em seu quarto, José havia insistido na tradição de não se verem na véspera. Todos sonharam com o dia seguinte. Pedrinho sonhou que estava entregando as alianças sem derrubar. José sonhou que conseguia falar os votos sem se emocionar demais. E Roberta sonhou que finalmente estava vestindo o vestido branco que havia escolhido, caminhando em direção ao homem e à criança que haviam se tornado sua vida inteira. Porque às vezes, os sonhos mais impossíveis são apenas finais felizes esperando para acontecer. E na fazenda São Vicente, sob a figueira centenária onde tudo começou, o amor preparava sua celebração final, pronto para transformar 3 corações solitários numa família eterna. O dia amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem. Roberta acordou cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, com aquela sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Hoje era o dia. Seu dia de casamento. Do quarto ao lado, ouvia os movimentos de Cristina, que havia assumido o papel de organizadora-chefe dos preparativos finais. E do andar de baixo chegavam vozes animadas. José e Pedrinho provavelmente tomando o café da manhã, ambos igualmente ansiosos. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? A voz de Pedrinho soou do lado de fora. Claro, querido. Ele entrou carregando uma bandeja improvisada com café, torradas e um pequeno vaso com uma flor do jardim. Café da manhã especial para a noiva, anunciou orgulhoso. Que lindo, Pedrinho. Obrigada. Roberta sentou-se na cama, emocionada com o cuidado do menino. Você dormiu bem? Mais ou menos. Fiquei sonhando que eu esqueci as alianças. Não vai esquecer. Você ensaiou 1000 vezes. É verdade. Ele se sentou na beira da cama. Roberta, posso te fazer uma pergunta importante? Claro. Depois que vocês casarem oficialmente, você vai continuar sendo a mesma comigo? Não vai mudar nada? O coração de Roberta se apertou com a vulnerabilidade na voz dele. Pedrinho, olha para mim. Ele ergueu os olhos castanhos, tão parecidos com os do pai. Nada, absolutamente nada vai mudar entre nós. A única diferença é que agora vou ser oficialmente sua mãe no papel também, além de ser no coração. Promete? Prometo. Você é meu filho, casamento ou não. Para sempre. Pedrinho sorriu e a abraçou apertado. Eu te amo, mãe.
Eu também te amo, meu filho. A manhã passou rapidamente numa correria organizada. Cristina havia contratado uma cabeleireira e maquiadora da cidade, que chegaram cedo para arrumar Roberta. Dona Conceição supervisionava os últimos detalhes da decoração no jardim, enquanto José se refugiara no escritório para não atrapalhar e não ver a noiva antes da hora. Você está linda, disse Cristina quando Roberta ficou pronta. O vestido era simples, mas elegante. Um modelo de renda branca que realçava sua beleza natural. No cabelo, flores naturais do jardim da fazenda, ideia de Pedrinho. Nervosa? Perguntou a cabeleireira. Um pouco, admitiu Roberta, mas principalmente ansiosa. É assim mesmo. Minha filha ficou igual no casamento dela. Pelo espelho, Roberta via o movimento no jardim. Os convidados já estavam chegando. Dr. Henrique com sua esposa, alguns vizinhos da região, Mariana e Sofia, que haviam se tornado parte da família. Era uma celebração pequena, mas cheia de significado. Está na hora, anunciou Cristina, verificando o relógio. Roberta desceu a escada devagar, o coração batendo forte. Na sala, Pedrinho a esperava, impecável em seu terno pequeno, com uma gravata que combinava com a do pai. Nossa, exclamou ele, você está igual a uma princesa? E você está lindo como um príncipe. Pronto para levar sua mãe até o altar? Perguntou Cristina. Prontíssimo. José havia insistido que Pedrinho a levasse até o altar. Uma forma simbólica de mostrar que era ele quem estava entregando Roberta à família, e não o contrário. Caminharam pelo jardim decorado com as flores que haviam escolhido juntos, rosas amarelas e azuis, como uma homenagem à mãe de Pedrinho, misturadas com jasmins brancos da fazenda. O altar improvisado ficava exatamente debaixo da figueira centenária, o lugar onde tudo havia começado. Quando José a viu, parado ao lado do juiz de paz, que viajara da cidade especialmente para a cerimônia, sua expressão foi de puro encantamento. Ele estava elegante em seu terno azul marinho, mas foi o sorriso em seu rosto que fez o coração de Roberta disparar. Pedrinho a conduziu até José, e numa cerimônia que eles haviam ensaiado, colocou a mão de Roberta na mão do pai. Cuida bem dela, papai, disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Prometo, filho, respondeu José, a voz embargada. E você cuida bem dele, mãe, acrescentou Pedrinho para Roberta. Prometo também. Então agora vocês podem casar, declarou Pedrinho, provocando risos emocionados dos convidados. O juiz de paz, acostumado com cerimônias formais, sorriu diante da espontaneidade. Bem, disse ele, acho que já temos a aprovação do padrinho. Podemos começar. A cerimônia foi simples e emotiva. José e Roberta haviam escrito seus próprios votos, e quando chegou a hora de pronunciá-los, não havia um olho seco entre os presentes. Roberta, começou José, quando você chegou aqui há 8 meses, pensei que estava contratando apenas uma babá. Não imaginava que estava recebendo um anjo que transformaria completamente nossas vidas. Você trouxe luz onde havia escuridão, risadas onde havia silêncio, esperança onde havia resignação. Prometo amá-la, respeitá-la e construir com você a família dos nossos sonhos. Prometo ser não apenas seu marido, mas seu melhor amigo, seu companheiro de aventuras e o pai que nossos filhos merecem. Roberta enxugou as lágrimas antes de falar. José, quando entrei naquela van rumo à fazenda, estava fugindo do passado, sem saber que estava correndo em direção ao meu futuro. Você e Pedrinho me ensinaram que família não é sobre sangue, mas sobre escolha. Sobre escolher amar todos os dias, sobre escolher ficar quando fica difícil, sobre escolher construir juntos algo maior que nós mesmos. Prometo ser sua esposa, a mãe que Pedrinho merece e a companheira que estará ao seu lado em todas as estações da vida. Agora, disse o juiz, as alianças. Pedrinho se adiantou solenemente carregando as alianças numa pequena almofada que Dona Conceição havia bordado especialmente para a ocasião. Eu não esqueci, anunciou orgulhoso, arrancando mais risadas. José e Roberta trocaram as alianças, cada um pronunciando as palavras tradicionais com significado renovado. Eu os declaro marido e mulher, disse o juiz.
Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Pedrinho gritou: "Agora somos família oficial!" E correu para abraçar os dois, sendo seguido por todos os convidados numa celebração espontânea e alegre. A festa continuou pela tarde. Dona Conceição havia preparado um banquete com todas as especialidades da casa, e Dr. Henrique fez um brinde emocionado. "Há um ano", disse ele, "conheci uma criança perdida no silêncio e um pai perdido na dor. Hoje vejo uma família que é prova viva de que o amor cura todas as feridas. Saúde aos noivos." Durante a festa, houve um momento especial que ninguém esperava. Pedrinho pediu a atenção de todos e, com o violão na mão, anunciou: "Quero cantar uma música para meus pais." Foi a mesma canção que havia composto meses antes, mas desta vez cantou com uma confiança e alegria que emocionaram a todos. Quando terminou, não havia uma pessoa que não estivesse chorando. "De onde veio esse talento todo?" perguntou Mariana, impressionada. "Da mãe Mariana", respondeu Pedrinho naturalmente. "Ela sempre cantava para mim. E agora, a mãe Roberta me ensina que posso cantar para o mundo inteiro." À noite, quando os convidados partiram, a nova família se reuniu na varanda. Pedrinho, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada, estava aninhado entre José e Roberta na rede. "Foi o dia mais perfeito da minha vida", declarou Roberta. "Da nossa vida", corrigiu José. "Mãe", disse Pedrinho pensativamente, "agora que vocês são casados oficialmente, posso fazer um pedido?" "Claro, querido." "Quero ter um irmãozinho ou irmãzinha." José e Roberta se entreolharam por cima da cabeça dele, ambos corando. "É, um pouco cedo para pensar nisso", disse José diplomaticamente. "Mas não muito cedo", acrescentou Roberta, fazendo José sorrir. "Sério?" Pedrinho se animou. "Quando?" "Calma, campeão", riu José. "Primeiro deixa a gente se acostumar a ser marido e mulher." "Tá bom, mas não demora muito, né? Quero ensinar meu irmão a tocar violão." "E se for irmã?" "Irmã também pode aprender. A tia Cris disse que mulher faz tudo o que homem faz, só que de salto alto." Todos riram da observação. "Falando nisso", disse Cristina, aparecendo na varanda, "está tudo pronto para nossa viagem amanhã, Pedrinho. Você tem certeza que quer deixar seus pais irem para a lua de mel?" "Tenho. Eles merecem ficar sozinhos um pouquinho. E eu quero conhecer São Paulo." "Então está decidido", disse José. "Amanhã vocês viajam, e nós também." José e Roberta haviam planejado uma lua de mel simples. Uma semana numa pousada romântica na serra, não muito longe da fazenda. Queriam ficar perto caso Pedrinho precisasse deles, mas também desejavam tempo para se conectarem como casal. "Sabe", disse Roberta mais tarde, quando Pedrinho já havia ido dormir e eles ficaram sozinhos na varanda, "ainda não acredito que tudo isso é real." "É real", garantiu José, beijando sua testa. "Somos uma família real, com amor real e um futuro real pela frente." "E que futuro você imagina?" "Longo e feliz, com mais filhos, se Deus quiser. Com Pedrinho crescendo forte e saudável. Com você ao meu lado em todas as aventuras." "Parece perfeito." "Não vai ser sempre perfeito", disse José realisticamente. "Vamos ter discussões, desafios, momentos difíceis. Mas vamos ter amor suficiente para superar tudo." "Como você tem tanta certeza?" "Porque," ele a puxou para mais perto, "o que construímos aqui não foi sorte ou acaso, foi escolha. Todos os dias escolhemos ficar, escolhemos amar, escolhemos construir juntos. E vamos continuar escolhendo." Roberta o beijou suavemente. "Eu escolho você. Hoje, amanhã, sempre. E eu escolho vocês dois, minha família." Naquela noite, em seu primeiro dia como marido e mulher, José e Roberta dormiram abraçados, enquanto no quarto ao lado, Pedrinho sonhava com irmãozinhos e aventuras em São Paulo. E na fazenda São Vicente, as cigarras cantavam sua sinfonia eterna, testemunhas de que às vezes as histórias mais bonitas começam com finais. O final do silêncio, o final da solidão, o final do medo de amar. Mas principalmente,
Testemunhas de que todo final pode ser um novo começo, quando há coragem suficiente para acreditar no amor. O sol da manhã entrava pela janela do quarto principal, iluminando uma cena que havia se tornado rotineira na fazenda São Vicente. Roberta amamentando Sofia Maria de 6 meses, enquanto José preparava Pedrinho para a escola. Mãe, a Sofia está acordada? Pedrinho espiou pela porta, já uniformizado. Está sim. Quer dar bom dia para sua irmã? Pedrinho se aproximou e beijou delicadamente a cabecinha da bebê. Bom dia, Sofia. O irmão vai para a escola, mas depois eu te ensino a tocar violão, tá bom? Sofia, como se entendesse, fez um barulhinho que todos interpretaram como aprovação. Ela é a bebê mais esperta do mundo, declarou Pedrinho orgulhoso. É sim, concordou Roberta. Igual o irmão dela. José apareceu na porta, já vestido para o trabalho. Pronto para ir, campeão? Pronto, papai. Posso contar para a professora que a Sofia já sorri? Pode contar tudo sobre sua irmã. Depois que José levou Pedrinho para a escola, Roberta ficou sozinha com Sofia, aproveitando aquele momento de tranquilidade matinal. Pela janela, via a fazenda em plena atividade. Dona Conceição cuidando de sua pequena horta particular, os funcionários se preparando para mais um dia de trabalho, os animais pastando pacificamente. Sua vida havia se transformado completamente. De babá solitária em São Paulo para esposa e mãe numa fazenda próspera. De coração fechado pelo trauma para um amor que transbordava por todos os lados. E aí, princesa, murmurou para Sofia, pronta para mais um dia na nossa fazenda mágica? Sofia respondeu com um sorriso banguela que derreteu o coração da mãe. À tarde, quando José e Pedrinho voltaram, a família se reuniu na varanda para o ritual diário de observar o pôr do sol. Pedrinho, agora com 10 anos, dividia o tempo entre contar sobre as aventuras na escola e fazer carinho na irmã. Mãe, a professora perguntou se você pode dar uma palestra sobre família na escola, disse ele. Sobre família? É. Ela disse que nossa família é um exemplo de como o amor constrói pontes. Roberta olhou para José, que sorriu orgulhoso. E o que você respondeu? Que você é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque você me ensinou que família não é quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Sofia começou a chorar, e Pedrinho imediatamente começou a cantarolar a canção de ninar que havia criado especialmente para ela. A bebê se acalmou instantaneamente. Como ele consegue fazer isso? Perguntou José, maravilhado. Talento de irmão mais velho, respondeu Roberta. E muito amor. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, José e Roberta caminharam até a figueira do riacho, como faziam sempre que queriam conversar sobre coisas importantes. Sabe o que percebi hoje? Disse José, abraçando-a por trás. O quê? Faz 2 anos que você chegou aqui, e parece que sempre foi parte da nossa história. É que realmente sempre fui, respondeu Roberta, encostando a cabeça no peito dele. Só demorei um pouco para encontrar o caminho para casa. E agora? Agora sei que lar não é um lugar, é onde está nossa família. José a virou de frente para ele. Te amo, senhora Fagundes Santana. Te amo, senhor Fagundes Santana. E ali, sob a mesma figueira onde tudo havia começado, selaram mais uma vez o amor que havia transformado 3 corações solitários numa família completa. Porque as melhores histórias não terminam com "e viveram felizes para sempre". Elas terminam com "e escolheram ser felizes, todos os dias, para sempre". Nossa, que montanha-russa de emoções foi essa, pessoal? De uma babá perdida em São Paulo até se tornar mãe e esposa numa família linda na fazenda. Roberta, José e Pedrinho nos provaram que os melhores amores são aqueles que curam nossos corações feridos. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele gostei maroto aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de amor que nasceram da cura e da esperança, esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, vocês querem saber como foi quando a pequena Sofia cresceu,
sabendo que tem a irmã mais velha adotiva do mundo? Ou como Pedrinho se tornou o músico que sempre sonhou em ser? E será que mais bebês chegaram para completar essa família da Fazenda São Vicente? Deixa aí nos comentários, quero parte 2, se vocês querem acompanhar os próximos capítulos dessa família abençoada. Lembrem-se sempre, não importa quão quebrado seu coração esteja, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de nos reconstruir. Às vezes a família que procuramos não é aquela que nascemos, mas aquela que escolhemos amar. Que vocês tenham um dia abençoado e nunca desistam de acreditar que todo final pode ser um novo começo. Até a próxima história, pessoal.